Muito bem, mais um encontro da nossa escola de formação Caminho Interior. Vamos iniciar hoje com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a filiação mariana, que, de maneira particular, para nós católicos, é algo de grandiosíssima importância. Importância por conta da fecundidade que essa filiação traz para a nossa santidade. Eu trouxe aqui hoje a carta encíclica Redentoris Mater. Redentoris Mater. A do latim não é bom, tá? Mas vem falando dessa redenção através da Virgem Maria. Eu fiz questão de trazer a carta, tá? Mas nós vamos tratar alguns pedaços dela e depois eu vou deixar ela lá no Drive para vocês poderem ler na íntegra, se por acaso alguém ainda não leu. E se leu, releia, né? Porque daí vocês vão começar a ver talvez com uma outra perspectiva depois da nossa reflexão aqui, ok? Então, nós vamos lá para o ponto 3 da encíclica. Nós vamos meditar nesse ponto que tem como título Eis a tua mãe. E nós vamos pegar aqui nesse trecho a parte onde o Papa João Paulo II faz a citação da palavra de Deus, que está lá em João 19. Quando Jesus na cruz, já morrendo praticamente, olha para a Virgem Maria, para São João, para Madalena, que está ali, e diz, olhando para a Virgem Maria, ele diz: mulher, eis aí o teu filho, indicando João. E para João ele diz: filho, eis aí a tua mãe. Aqui a igreja ela entende que nesse momento nosso Senhor ele entregou toda a humanidade a essa filiação mariana. Ele fez de toda a humanidade também filhos de Maria, assim como ele mesmo o foi. Por vontade divina. O Pai, assim, criador de todas as coisas, aquele que tem a ciência de todas as coisas, aquele que é a sabedoria, ele assim desejou e assim fez que Maria fosse mãe de Jesus. E, portanto, este mesmo Deus, em pessoas três, na pessoa do Filho, quis entregar esta mãe também a nós, toda a humanidade. Já aqui, a gente pode perceber que há um pouco de soberba no coração que não acolhe Maria como mãe. Eu poderia dizer soberba, mas eu também poderia dizer, em algum momento, ignorância de fato, por não conhecer, não saber, ou estar com os olhos fechados para que, lendo, consiga compreender de fato, assim como em algum momento Jesus diz, tem olhos, mas não veio. Então, Maria é de fato nossa mãe, por vontade do Pai e por vontade do Filho, pela ação do Espírito Santo. E por que pela ação do Espírito Santo? Porque naquele momento onde houve a encarnação do Verbo, ali foi a ação do Espírito Santo. Então, a gente pode perceber que em Maria, nós todas podemos ser reflexos
daquilo que é a beleza de Deus. Como diz o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Se nós somos filhas de Maria, nós precisamos, devemos, por conta da nossa própria felicidade, seguir os passos dessa tão boa mãe, né? E seguir esses passos, aqui eu queria trazer para vocês de uma maneira muito particular. Eu gostaria de levá-las a usar aqui a imaginação de vocês, tá? Quase que numa contemplação individual aqui, de imaginar esse caminho para Nazaré. Imagina Nazaré. Nazaré era um povoado pequeno, onde todo mundo se conhecia. Diz algumas linhas que Nazaré ali moravam pessoas da mesma família, da mesma linhagem. Então, a gente pode entender Nazaré nesse lugarzinho pequeno, nesse lugar aconchegante, nesse lugar ali onde todo mundo sabia quem era quem. E imagina a gente indo para esse lugar, caminhando até Nazaré. Em Nazaré a gente encontra essa casa simples, essa casa que não é uma casa miserável, tá? Simplicidade é diferente de miséria. Essa casa simples, essa casa aconchegante. A gente pode imaginar que Maria, como mulher perfeita que era, imagina uma casa impecável, no sentido da sua limpeza, mas nem tanto, talvez, no sentido da sua organização. E por que eu digo isso? Uma organização no sentido de que tudo impecável fora do lugar. Porque naquela casa simples existia uma mulher que era esposa e mãe. E além de ser esposa e mãe, ela mesma tinha uma filiação divina, né? Ela se via e se sentia filha desse Pai do céu. Naquele contexto, Maria, uma menina, uma jovenzinha, né? Uma adolescente pré-juventude, que já tinha sido trabalhada, educada para ser esposa e mãe, ela derrama ali naquele lugar todas as suas virtudes, todos os seus dons. No entanto, embora Maria, muito bem asseada, muito bem organizada, planejada o seu dia ali como mãe, esposa, mas existia vida naquela casa. Então, a gente pode imaginar que momento ou outro tinha alguma coisa meio que espalhada por ali. Eu fico imaginando a oficina de São José e de Jesus, eles trabalhando ali, claro, com toda certeza, porque Jesus é a própria perfeição, né? E São José, esse homem justo, e que tem um coração justo, de fato, é aquele que tem um coração que dá ao outro aquilo que lhe é devido. Então, quem tem um coração justo, que dá ao outro o que é devido, é alguém que tem um coração ordenado. E um coração ordenado, de fato, é um coração que minimamente vai ser também organizado, né, em alguma medida. Então, São José, com toda certeza, também era esse homem. Mas voltando para a Virgem Maria, eu quero, nesse convite de ir a Nazaré, refletir com vocês algumas questões, alguns pontos. O primeiro deles, e talvez o mais raso de todos, seja esse próprio cuidado, essa própria dedicação, aquilo que é dessa terra. Então, aos bens que Deus me dá, né? Minha casa, meus móveis,
as minhas roupas e minhas, daqueles que são os meus, da minha família. Então, o cuidado com aquilo que é material, que é nosso, porque Deus assim nos ofereceu e nos deu, para que nós possamos nessa vida, então, sobreviver com dignidade e viver com plenitude possível nessa vida. Cuidar de tudo isso, zelar por tudo isso, faz parte dessa filiação mariana. Porque lembra que nós estamos em Nazaré, observando a vida de Maria, observando Maria cozinhar, Maria cuidar da casa, talvez Maria ir lá na oficina levando uma jarra de água para São José e para Jesus, levando um petisco para eles, né? Ou simplesmente passando por lá para dar um oi, para ver como estão os trabalhos. Então, cuidar dessa questão terrena é um ponto importante dessa intimidade com essa mãe. E aí a gente pode trazer para a nossa realidade, tá? Para a nossa casa, para aquilo que é nosso, o quanto nós temos feito, o que nos cabe e o que nos é possível dentro da nossa realidade hoje, para zelar e cuidar daquilo que é nosso nesta terra. Então, olhar, por exemplo, para a nossa casa e ter a delicadeza de um detalhe, uma florzinha, um caminho de mesa, um cheirinho, uma arandela que eu coloque, os detalhes que nós damos à nossa casa material, física aqui, faz toda a diferença para que a gente possa viver cada dia mais com esse espírito de sermos filhas de Maria. Porque, vamos voltar lá, filho de peixe, peixinho é. Então, nós devemos sim imitar os passos de Maria dentro da nossa realidade, da nossa atualidade. A verdade não se perde com o tempo. O que deve ser feito diante de Deus não se perde com o tempo. Se transforma em alguns momentos a maneira com que se vive isso, mas a verdade não se perde. Então, se eu trabalho em casa, no sentido de que eu sou dona de casa e não exerço nenhuma outra atividade, eu não trabalho para nenhuma empresa, eu não sou empreendedora, a minha vida é o cuidado com a minha casa, só, entre aspas, tá? Só no sentido que eu estou dizendo, para poder dar exclusividade para isso aqui. Então, é claro que aí eu vou ter as minhas 24 horas do dia, com exceção do meu sono, né? Eu vou ter todo o meu coração, a minha cabeça, o meu corpo, tudo voltado para isso, porque essa é a minha vida. A minha vida é lavar a roupa, é secar a louça, é lavar a louça, é cuidar do chão, é cuidar da decoração da casa, agora eu quero mudar isso, eu quero aquilo. A minha vida é essa. Então, eu estou aqui para isso. Então, é claro que isso vai ser mais intenso. A minha casa, ela vai estar mais arrumada, ela vai estar mais decorada, ela vai estar mais cuidada, ela vai estar mais... Porque eu estou ali para isso. Diferente, por exemplo, de alguém que é dona de casa e também empreende. Pode ser empreende em casa também, mas empreende, e empreender é um trabalhão. Então, o cuidado com a casa dessa mulher vai ser um pouco diferente. Aqui eu estou trazendo uma visão, ainda não cheguei em alguém que tenha auxiliar na casa, tá? Uma secretária do lar, enfim. Então, vai ser diferente. As 24 horas não serão iguais para as duas, né?
Por quê? Porque uma se dedica inteiramente a isso, a outra se dedica a isto e aquilo outro. Que é diferente ainda, por exemplo, de uma mulher que é dona de casa, trabalha fora, não empreende em casa, trabalha fora e precisa de transporte para ir, para voltar, e daí por diante. Tá? Mas ser filha de Maria é olhar para a minha realidade, independente de qual ela seja, e saber fazer disto o melhor que se pode. Porque ser filha de Maria é entender que a minha entrega, ela independe das minhas circunstâncias. Gente, isso daqui não tem outro caminho. A minha entrega independe das minhas circunstâncias. Seja lá quais forem as minhas circunstâncias, as piores que forem. E aqui a gente ainda está no nível material da coisa, tá? Só para lembrar isso. Então, eu posso morar dentro de uma comunidade carente, num barraquinho de madeira, quase sem ter o que comer ou dar de comer para os meus filhos, e ainda assim, sendo filha de Maria, eu vou transformar aquele barraquinho no lar mais agradável e aconchegante que me for possível. Porque, sendo filha de Maria, eu entendi que o que eu tenho é o que eu devo ofertar. Não importa se são o grande dinheiro, né, que Lídia, por exemplo, na palavra de Deus, pôde ofertar, e outras mulheres de grandes posses, ou se serão aquelas 2 moedinhas daquela mulher que entregou lá no ofertório no templo. O que importa é que a minha oferta ela seja inteira e ela seja verdadeira. Então, cuidar da minha casa, cuidar dos meus bens materiais, volto a dizer, cuidar daquilo que é meu, minhas roupas, meus acessórios, cuidar disso com carinho, com zelo, no máximo possível, isto é ser filha de Maria. A gente pode seguir ainda no cuidado, na atenção com aquilo que é próprio da nossa intimidade, da nossa vida interior, naquilo que diz respeito à nossa humanidade e à nossa espiritualidade, mas que diz respeito àquilo que é vida dentro. Então, vida interior diz respeito aos meus sentimentos, os meus acontecimentos aqui dentro, diz respeito à minha intimidade com Jesus e com todas as questões celestes. Então, nessa Nazaré, a gente pode imaginar, com toda certeza, que existia ali um lugar onde se fazia a oração de maneira particular. A gente pode trazer essa imagem para esse lugar interno, como diz Santa Catarina de Sena, cela do meu coração, né? Que é o lugar de intimidade, é o lugar ali onde brota e acontece a vida com Deus. E por que eu disse que é humano também? Porque é impossível que haja uma espiritualidade madura e fecunda se não há uma humanidade madura e fecunda. A graça sobrepõe a natureza. Ou seja, a graça vem, mas ela vem sobre esta natureza que está aqui. Então, quanto mais a minha humanidade está disponível, está ofertada, colocada ali como matéria, mais a graça vai atuar em mim. E essa vida de intimidade, essa vida interior, tá? Eu vou trazer sempre a vida interior, e aí vocês já conseguem entender a partir do que eu estou dizendo aqui. Essa vida interior, ela também precisa de cuidados.
ela é muito mais alta do que os cuidados com as coisas e os bens materiais, tá? Mas quem não é capaz de zelar e cuidar dos bens materiais e das coisas materiais, dificilmente terá uma vida interior fecunda de fato. Porque, como eu disse, a gente começou pelo que é mais raso, pelo que é mais fácil, vamos dizer assim, ok? Muito bem. Então, essa vida interior também precisa ser cuidada, precisa ser zelada, precisa ser tratada quando necessário. E isto diz respeito à minha oração pessoal, diz respeito à minha intimidade com Jesus. O que quer dizer intimidade com Jesus? Quer dizer que Jesus, ele faz parte da minha vida. Ou seja, ele faz parte do meu cotidiano. Nossa Senhora, ela tinha Jesus como centro da vida dela. Então, era a partir de Jesus que tudo acontecia. Ah, precisa fugir para o Egito? Bora para o Egito. Precisa voltar do Egito? Vamos voltar do Egito. Precisa ficar aqui trabalhando com São José ainda? Vamos ficar aqui quentinho, quentinho, na maravilha. Ah, tem que ir para a vida pública? Vamos para a vida pública. Ah, não bastou a vida pública? Tem que sofrer, morrer na cruz? Vamos lá. A Virgem Maria, a vida dela era o próprio Jesus. E nós, como filhas de Maria, também precisamos ter essa centralidade em Jesus. Ok? Então, essa intimidade é viver com Ele. Passar o dia com Jesus ali ao seu lado. Isso aqui é hábito, é exercício, é constância, até que se torne virtude. E quando se torna virtude, essa virtude vai se tornando excelente cada dia mais. Ou seja, ela vai se tornando plena, ela vai cada dia mais ficando íntima, mais profunda, mais autêntica. Então, eu preciso zelar pela minha vida de oração pessoal, eu preciso zelar pela minha vida de oração comunitária, eu preciso zelar pela minha vida de oração familiar. São pontos de uma vida de oração que vão fecundar a minha vida interior, porque nunca é só para cima, mas também na horizontal, tá? Ninguém se alimenta só indo para cima, mas a gente se alimenta também se entregando e recebendo a doação dos irmãos. Porque não é só entrega, é doação dos irmãos. Os irmãos o tempo todo também estão se entregando a nós, nos alimentando de alguma maneira, mesmo embora às vezes eles nem sabendo que estão fazendo isso, tá? Então, cuidar disso, dessa vida interior, é como aquela água boa que a gente bebe. É como estar no poço de Jericó com Jesus, bebendo dessa água viva que não acaba, né? Que não nunca mais me deixa com sede. Muito bem. E o terceiro ponto, para que a gente não se estenda tanto por aqui, é que cuidar do material, cuidar da vida interior, a gente também precisa cuidar daqueles que se colocam ou são dispostos ao nosso redor, pelo próprio Deus, pela vida. E zelar e cuidar disso como filha de Maria é entender que eu tenho uma vocação a viver, tenho uma vocação para poder exercer, para poder viver, que é aquela vocação feminina, que nós já falamos tantas vezes e vamos falar até eu não tiver mais voz. Então, essa vocação do ser mulher é aquele aquele socorro de Deus que nós somos chamadas a ser para os homens e para a humanidade. Nesse ponto, ser filha de Maria, de maneira muito particular, é entender qual é o meu lugar. Qual é o meu lugar no mundo?
Qual é o meu lugar na minha família? Qual é o meu lugar no meu trabalho? Qual é o meu lugar na existência? Qual é o meu lugar? E identificando o nosso lugar, entender de que, como mulheres adultas, independente de qual seja a nossa vocação específica, de qual seja a nossa profissão, independente de tudo isso, sempre haverá na vivência da mulher uma certa solidão. Por mais que você seja casada, por mais que você seja freira e more com 28 irmãs, sempre haverá uma certa solidão. Por quê? Primeiro de tudo é aquela solidão originária, que em algum momento nós já falamos sobre isso. E porque existe uma entrega muito grande que não se espera uma devolutiva. Uma entrega de que eu me dou, eu me entrego no cuidado, no serviço para com o outro, na justa medida, não da maneira que eu quero, não da maneira que o outro espera, mas na justa medida daquilo que o outro precisa para a sua santificação. Eu me entrego e eu não aguardo devolutivos. Por mais que a minha humanidade, no fundo, possa, seria bom, muito obrigada pelo menos, mas a minha decisão, ela não passa por um querer devolução. Ela simplesmente vai olhar para esta vontade e vai dizer: se aquieta. Você fez o que deveria ter feito, como diz São Francisco de Assis. Então, é preciso também, como filhas de Maria, cuidar dos outros à nossa volta, com esse coração mariano, que não tem, ou melhor, não para no medo de perder. Imagina aqui Nossa Senhora, lá desde o início. Gente, vamos lá. Entra um anjo na tua frente, aparece um anjo na tua frente e diz: olha, você é cheia de graça e Deus está te chamando para uma missão, você vai ser filha do Salvador do mundo. Naquele momento, com certeza já houve um certo assombro no coração de Nossa Senhora, porque ela sabia que isso não seria pouca coisa e que possivelmente isso teria muitas implicações. Desde lá, então, Nossa Senhora vem respondendo com o seu Fiat corajosamente a cada passo. Como filhas de Maria, nós também temos essa graça, essa força de responder a cada passo da vida com o nosso Fiat corajoso. Mesmo que a perna trema, o Fiat corajoso. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer, o Fiat corajoso. O pé e Deus coloca o chão, como ele fez com Maria o tempo inteiro. Então, minhas queridas, ser filha de Maria, embora seja, e isso aqui também é importante, ok? Embora seja também cuidar da própria aparência, no sentido de quais são as minhas roupas, né? O que eu tenho vestido, como eu tenho me maquiado, que tipo de acessório eu tenho usado, tipo de sapato eu tenho colocado, quanto eu tenho, quanto a minha, o quanto eu quero aparecer ou não, tá? Tudo isso é importante também, e também diz respeito à nossa filiação mariana, mas ser filha de Maria não é simplesmente você colocar uma saia até o pé, uma camisa até o cotovelo, uma corrente enorme pendurada no seu pulso ou na sua cintura, ou seja lá onde for, e usar o véu na missa. Ser filha de Maria não é só isso. Ser filha de Maria é ter uma vida mariana, ou seja, ter uma vida ofertada, uma vida eucarística, uma vida na patena. Patena é aquele pratinho que o padre coloca a hóstia ali em cima para poder ser
consagrada. Então, ali na patena, o padre faz a oração da oferenda e depois, então, ele pega da patena para transubstanciação. Então, ser filha de Maria é estar na patena, nessa oferta alegre, generosa e contínua da nossa própria vida, daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou no agora da minha vida. No agora. Não nos ideais, mas no agora. Se agora eu não dou conta, por exemplo, de tirar a roupa do varal quando ela secou, e só vou tirar daqui a 3 dias, porque eu sou dona de casa, trabalho fora, tenho 3 filhos e não dou conta, e a roupa ficou no varal quase que, né, petrificando. É o meu tudo, é o meu agora, é a minha entrega, é a minha patena, é o meu corpo na patena, a minha matéria na patena. Então, minhas queridas, para a gente não se alongar, nós temos muitas coisas para falar sobre filiação mariana, mas para a gente não se alongar aqui, eu gostaria de deixar esses pontos que nós tratamos aqui para que a gente possa ter uma intimidade mais fecunda. Tá? Nós poderíamos falar de várias coisas, devoções marianas, volto a dizer, o próprio jeito de se vestir faz toda a diferença, mas vamos além. Não só com o meu jeito de me vestir, não só com o meu véuzinho na missa se eu uso, mas além disso, além, ter vida com Maria em Nazaré. É dizer para ela, me ensina, mãe, leva para Nazaré. Então, nós vamos encerrar aqui esse momento, já com a nossa oração, pedindo a Nossa Senhora que nos leve a Nazaré e nos ensine ali a sermos suas filhas verdadeiras. Que ela nos ensine, nos encoraje a colocar a nossa matéria na patena a todo tempo, em todo lugar. Para que nossa entrega seja uma entrega verdadeira e agradável ao coração, aos olhos do Pai e do Filho na ação do Espírito Santo. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Qualquer pergunta, qualquer colocação que queiram fazer, a gente está lá no grupo para poder compartilhar. Até mais.